Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Coruja 105 Cast. Como vocês sabem, sempre recebo aqui pessoas relevantes, pessoas que têm uma mensagem importante para falar do mercado, seja agora eu tô numa linha aqui já de profissionais da área da saúde, já falei com psiquiatra, psicólogo, agora a gente vai falar com master terapeuta, muito legal. Tô recebendo hoje aqui o Ocimar José. Seja bem-vindo, Ocimar. Obrigado, viu? Obrigado, Rafael. Tamo junto. De ter aceitado nosso convite. O Ocimar é o meu terapeuta também. A gente tá fazendo. Qual sessão que a gente já tá, Ocimar? Rapaz, nós estamos na Pergunta 14ª por aí. 14ª. Muito bom, eu conheci, ele vai falar um pouquinho mais sobre o que é o TRG. E já quero perguntar, já aproveitar que você já tá aqui, enfim, pra gente entrar nesse assunto. O que é o TRG? Bom, TRG é a terapia de reprocessamento generativo. Ela é uma terapia desenvolvida pelo psicólogo Jair Soares. Posso contar um pouco da Por história? favor, estamos aqui para isso. Ele era um cara muito estressado. Ele vivia arrumando confusão. E isso gerou desconforto no trabalho dele. Foi afastado. Passou no psiquiatra, caminhou para o psicólogo. E o desconforto dele de não ter sido. Não resolveu o problema dele. E ele falou: puxa, deve ter alguma coisa melhor que isso. Só que ele fez o contrário. Muita gente vai procurar outro especialista. Ele não. Eu vou fazer faculdade de psicologia. Eu quero saber como que é para ele tentar descobrir onde que estava. Foi muito interessante. No meio da terapia da faculdade dele, ele começou a perceber o quê? A linha de raciocínio, de lógica, que é baseada na psicologia, não ia entregar o que ele queria. O que ele começou a fazer? Mesmo fazendo a faculdade, ele começou a conhecer as terapias alternativas, integrativas, PNL, todo tipo de linha que você via, ele foi fazendo. E ele começou a detectar que alguns pontos convergiam, porque ele tinha resultado, mas a psicologia não aprovava. Ele foi até chamado a atenção algumas vezes, que ele cuidava do cliente, do paciente. E a psicologia tem uma outra visão. Então, o que ele fez? Ele começou a pegar o melhor de cada terapia, cada oportunidade que ele tinha, que via resultado, isso aqui funcionou. E montou a terapia, que é a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Por isso tem esse nome. Então, o que ela é pautada? Ela é pautada nós trabalhamos com o inconsciente, que é diferente da abordagem psicológica. O psicólogo precisa ter você consciente. Com a terapia TRG, a gente trabalha no subconsciente, porque nós sabemos que de 100%, 95% faz parte do subconsciente. Só 5%. É como um iceberg. E o que ele percebeu? As nossas dores, fica tudo no subconsciente. E é onde o psicólogo não consegue entrar. E é onde a gente está trabalhando assim. Então, para isso, ele fez ele criou uma abordagem única, que ela é pautada em 5 métodos. Primeiro método, ele faz o cronológico. Ele traz a pessoa cronologicamente até a idade atual. Nada de vidas passadas, nada de regressão, não é nada disso. Pega durante esse período que ele está fazendo, esse período de cronologicamente trazendo o cliente, né? Ele pega essa pessoa e vê o quanto ela sentiu, o quanto aquilo foi impactante. Porque através de estudos, ele descobriu que o nosso cérebro ele guarda tudo. Só que fica como se fosse uma biblioteca, mas nem tudo na mesma ordem. Então, quando você tem um fato muito marcante, esse fato marcante, ele fica ali te incomodando. Só que com as técnicas que ele descobriu, ele montou o cronológico e o somático. O somático é quanto você sente. Aí vem a terceira fase, que é o terceiro método, que é o temático. Aí ele pega tudo o que aconteceu com você primeiro no cronológico e traz para o tema. No cronológico eu vi que aos 15 anos eu bati o carro e eu não quero dirigir mais. Então, vai pegar o tema, não consigo dirigir. E a gente trabalha o tema não dirigir. Pode ter sido um problema de uma batida, pode ser qualquer coisa, mas às vezes tem umas raízes mais profundas, que a gente tenta descobrir no cronológico, vamos com o temático. Zerando o temático, nós temos. Até aí, qualquer terapeuta
poderia ter alta. Dá alta para qualquer pessoa, que é o psicólogo faz. Mas nós temos 2 fases a mais, que é o futuro. A gente vai pegar essa pessoa e trabalhar com o futuro dela, para que ela não venha ter recaída. Com a TRG, não tem recaída, diferente de outras terapias, entendeu? Aí nós vamos para o final, que é a 5ª fase, que é a potencialização. E o cliente tem alta. Na nossa terapia TRG tem começo, meio e fim. Então, você não vai ficar com um terapeuta TRG 2, 10, 50, 20 anos, como muita gente faz na terapia convencional. Muito bom. A gente está passando, né, esse tratamento. Eu estou aí acho que cronológico, algumas coisas a gente puxa para o tema, começa a conversar um pouquinho. E é muito bom porque é uma abordagem diferente, né? A gente até comentou, eu estou fazendo tanto um psicólogo, estou passando por psicólogo e fazendo com você as sessões na terapia lá. E assim, é muito diferente, porque a abordagem que a gente tem juntos é relativamente assim, é prático. Eu penso, já ajusto ali, já saio da sessão, Dá uma calibradinha. dá uma calibrada, eu saio da sessão já pensando, cara, eu fiz isso, agi dessa forma, de uma Foi por isso que eu fiz aquilo. Exatamente, faz Por isso que muito eu me sentido. sinto assim. Cai muitas fichas, né? A gente fala assim, Sim. e é uma coisa legal você acessar o subconsciente, como você falou, não é regressão, mas é justamente pra você ter um aprendizado e ver que o comportamento que você tem atual é muita coisa relacionada, acho que, sei lá, 100%, talvez, relacionada a como foi a sua infância. Sim. Então, você ressignificar, não sei se é essa palavra, mas a gente reprocessa. Ressignificar é mais um termo psicológico que a gente, se você quiser, até te explica a diferença. quero saber sim. Então, já fala dessa diferença do que é o reprocessar e o ressignificar. Tá ótimo. Muita gente tem essa dúvida. Ué. Então vamos lá. Eu vou ressignificar essa caneta. É a Stabilo. Muito boa. Ela agora vai ser um peso de papel. Pronto, ressignifiquei. Pronto. Só vou chamar de outro nome. Eu vou reprocessar. Eu vou tirar essa tampa, vou tirar isso tudo, vou tirar o líquido, vou reprocessar, vou fazer uma nova coisa vai surgir daqui. É reprocessar. É o que a gente faz. Entendeu? Entendi. É bem diferente. E às vezes a pessoa pensa que está melhorando, só está chamando com outro nome e lá na frente acaba tendo uma recaída. Muito bom. Simar, como é que você, dentro da sua jornada aí de estudo, e eu sei que você é pastor também, isso é muito legal saber, como é que você se identificou com o 3G quando você foi buscar, enfim, conhecer a técnica? O que te atraiu nisso, né? E o que você tem feito atualmente, desde as terapias até os cursos que você também, pelo que eu entendi, você também dá aula para outros terapeutas, né? Sim. Eu já sou, desde 2012 que eu fui ordenado ao pastorado, né? E eu tenho trabalhado, já dirigi igreja, já fui. Só que o que me afligia, Rafael, era. Como é que eu vou dizer? Você ir na casa da pessoa, ou fazer uma campanha, ou a pessoa vir para você orar, e você ora com fé, e a pessoa continua tendo um pesadelo, continua querendo se matar, continua tendo depressão, ansiedade e tudo. E chega um momento que eu cheguei a duvidar, puxa vida, eu acho que eu não tenho fé suficiente. Ou a pessoa não tem fé naquilo. E você acaba duvidando de você em algumas situações. Hoje eu entendo o que é. Porque nós cristãos cremos nisso. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E com a terapia da TRG eu descobri isso de uma forma fantástica. Por quê? Você no corpo, você toma remédio, tá com sede de tomar água, tá com fome, come. Beleza. Certo? O espiritual, o espírito, você vai para a igreja, vai para a missa, vai fazer o que você quiser. Mas tem um encontro com aquilo que você acredita. Ok. Mas e a alma, que é o emocional? Onde fica? Ninguém cuida, é difícil. E nas igrejas onde eu tenho trabalhado, atenderam muitas pessoas da igreja, eles vêm com essas demandas. Que às vezes eles acham que a culpa é deles. Eu já trabalhei com isso em algumas palestras. Muitas pessoas acham que depressão é falta de fé. Ansiedade também. É tudo falta de fé, e não é isso? Se uma pessoa teve um problema lá quando ele tinha 10 anos atrás, ou quando ele tinha 5 anos, ou 15 anos, e ele passou por uma situação de extrema ansiedade, uma morte, ou alguém que morreu, ela traumatizou e ele guardou no inconsciente dele. E aquilo continua reverberando.
Eu não vou muito longe, eu vou falar da minha esposa. Minha esposa, nós somos casados há 36 anos. E há uns 3 anos atrás, ela começou a passar por situações de depressão. Ficava ansiosa, chorava. E eu sou casado, você também é. A mulher começou a chorar, o que a gente fala, marido? O que foi que eu fiz? Eu Desespero. ficava assim, gente do céu, o que eu aprontei? Eu tenho um filho. Mãe, o que foi, mãe? O que a gente aprontou? E não era. E ela também não sabia. Eu não sei, me deu vontade de chorar. Uma angústia, uma tristeza. Ela acordava de madrugada e ficava na sala, sozinha, luz apagada. E a gente via que era uma coisa assim, mas é, esse foi o momento mais particular dele, que ela teve um trabalhar dele e deu uma bela amenizada. Não foi nada emocional, mas o espiritual ajudou bastante. Mas ainda tinha algumas. E como eu já tinha me formado na TRG, eu falei, você quer que eu te ajude? Aí ela falou um negócio que eu não gostei muito, mas faz parte. Você é a causa dos meus traumas, então não quero. Você... Falei, tudo bem. Aí eu consegui, né? Ela falou brincando, mas eu entendi que ela não ia saber tanto. E por isso que os psicólogos fazem isso. Não atendem pessoas da mesma família, totalmente diferente da TRG. Nós temos uma concepção totalmente diferente. Se esse membro da família não fez trauma nenhum, por exemplo, eu posso atender meu filho, desde que eu não tenha sido o trauma que causou nele. Se está tudo bem, eu posso atender ele normalmente, é bem diferente. É uma grande inversão de alguns atendimentos. Aí eu contatei uma terapeuta lá de Santa Catarina, elas entraram em contato e ela começou a sessão. Só que chegou aos 15 anos, Rafael, ela começou a chorar demais. A sessão não ia, só chorava, porque ela não lembrava o que tinha acontecido, mas aí caiu a ficha. Era algo do pai dela, que ela... Não é perdão, eu não estou falando de perdão. É algo que ele fez com ela aos 15 anos que deixou ela extremamente magoada. Só que o inconsciente, o que ele fez? Como eu explico, né, na terapia, ele protege a gente como se fosse uma cebola. Umas camadas. Então, estava debaixo das camadas da minha esposa e ela não sabia o porquê. Ela ficou 4 sessões só chorando. Vou parar, tá doendo demais, eu vou parar. Não, não vai parar, não. Porque eu conheço o final da história. Falei, você vai até o fim. E ela não. E aí, depois da 5ª sessão em diante, aí caiu a ficha, caiu a última camada, ela entendeu todo o contexto e ela era um assunto que ela não comentava e hoje ela comenta e ela entende e não foi perdão, tá? Não tinha nada a ver. Meu perdão, meu pai, porque ele fez nada disso. Era algo, uma dor, uma angústia, uma tristeza, uma mágoa mesmo, tá? E foi liberado e hoje ela tá bem. Hoje ela conversa, se alguém perguntar, ela fala normalmente. Uma coisa assim, qualquer outra terapia ela não teria surtido efeito. Por isso que eu costumo falar que a terapia TRG parece muito simples, mas ela é muito profunda. Certo? Então eu vejo isso, e assim eu vejo isso com muitos clientes meus. Sou prova viva disso também, porque a gente conversou ali muito nos começos, assim, e aí a pergunta simples, né, sua pra mim, assim, Rafa, como é que foi a sua infância? Como é que foi de tal a tal idade? E na hora que eu lembrei de algumas coisas, eu chorei, né? Então eu falei, nossa, cara, parece que eu tô lá, parece que eu tô É vivendo consciente mesmo. exatamente aquilo. E fiquei até, né, chorei copiosamente, fala assim, né? Mas chorei muito, parecia realmente que eu tava lá. E quanto foi bom reviver isso, é difícil, né, na hora, mas depois é o que você falou, a gente reprocessa isso, né? Então a fala de poder pensar nisso de novo, por que que aconteceu, olhar o outro lado, né? Hoje eu tenho já uma família, então eu já sei como que as coisas são difíceis, né? Como é quando a gente fala, né, que você falou, eu sou o pai, fazer com o filho, tudo, eu falei, cara, que desafio, porque a gente vive nessa constância relação com as pessoas e não sabe como que as pessoas vão receber uma coisa que a gente falou e tal. A gente tem que sempre perceber isso para saber como lidar, porque não dá pra gente só ter a vida assim e deixando ela, né, até uma música, né, deixa a vida me levar. E não perceber que você pode reprocessar sua mente para você lidar de forma correta com as outras pessoas. Né? A gente que está numa posição, às vezes, de liderança, ou empresário, ou até mesmo uma negociação de cliente-fornecedor,
eu poder entender o comportamento do outro, né? Às vezes a pessoa tem uma cara, você fala, nossa, que cara estranho. Ou do jeito que fala, né? Então a gente tem que entender para, não sei se é entender a palavra, mas reprocessar a gente para entender o outro. Não sei se faz sentido isso. Aliado à TRG, a gente também fez um curso que faz parte da TRG de leitura corporal. Eu Beleza. sou especialista Muito nisso. bom. Então, na leitura corporal, que não é só TRG, tá? Leitura corporal é um curso que está aí à disposição de muitas pessoas. Mas a TRG trouxe para o guarda-chuva dela. E lá você aprende a ler as pessoas, saber por que ela está de um jeito, por que ela está do outro. E lá você fala, puxa vida, agora eu sei. É igual você falou, eu vou ver aquele cara, tá tão fechado. Mas, poxa, mas ele tá com a cabeça do lado direito. Por que será? Aí você, na leitura corporal, você sabe o porquê. Então, a gente tem tido resultados fantásticos na leitura corporal. E como você falou na questão do inconsciente, uma coisa que eu não tinha observado, eu vou falar agora. O nosso trabalho no inconsciente é muito forte. E nós temos 3 regras do inconsciente. A primeira, não tem passado nem futuro. Por isso que você voltou no passado e sentiu o mesmo cheiro. Eu tenho clientes que sentem cheiro da comida da avó. Ele estava assim, olha, eu estou lembrando da cozinha da minha avó. Nossa, aquele pãozinho de queijo. Eu estou sentindo o cheiro. O inconsciente dele está gravado lá e leva ele lá atrás. Só que não é vidas passadas, é a vida dele que ficou guardada no inconsciente. Por isso, agora, se você falar, tá bom, o passado eu entendo, o presente eu entendo. Como que você disse também não tem futuro? Não tem. Por que que a gente percebe? Eu vou ter um compromisso, hoje são 11 e pouco, meio-dia, você vai ter um encontro com um cara muito importante. E você fala, putz, eu estou muito nervoso, não vai dar certo, ele não vai concordar, e tudo. Você, antes de ter o futuro, já está se martirizando. O Ford, né, o Henry Ford, eu tive a honra de trabalhar 30 anos na empresa, e eu conheço muito o conceito o fordiano. Ele tinha uma frase muito interessante. Se você acha que vai dar certo, vai dar certo. Agora, se você acha que não vai dar certo, não vai dar certo. Então tá tudo aqui. Então, com um conceito do inconsciente o TRG trouxe para a gente consegue trabalhar isso. Então a gente trabalha com a pessoa no passado, trabalha com a pessoa no presente, que é onde a gente está hoje. Nós estamos no seu passado ainda. Vamos chegar no seu presente e nós vamos trabalhar o seu futuro. Para que aquilo que te incomodou no teu passado não te atormente de novo. E se atormentar, você fala, opa, já sei o que é. Fica quietinha, Rafinha. Fica quietinho que a gente já tratou isso lá atrás. Eu ouço muito isso dos meus clientes. Nossa, como aquela minha criancinha. Não é aquele negócio de criança interior, não. Não é nada disso. É aquela pessoa que eu fui mesmo. Às vezes a gente também faz isso. Às vezes a gente pisa na bola, a gente volta a ser criança, né? E eu acho que eu super curioso, assim, não é a primeira vez que eu passo por esse processo, né, de terapia, de psicólogo também, enfim, mas o que eu gosto muito é de preparar minha mente, porque eu acredito fielmente no que você falou, assim, o que até que o Henry Ford falou, né? Se você fala, ou se você acredita nisso, as coisas, cara, elas caminham e a Bíblia fala isso também, né? Aquilo que você fala, aquilo que a sua mente, você só fala aquilo que seu coração tá cheio, você começa a pensar sobre questões de Abraão não, em Gênesis fala, né, que Deus fala para Abraão, você só vai até a sua visão, onde a sua visão alcançar, então olha adiante, olha toda essa terra porque eu vou te entregar ela. Só que eu preciso que você olhe para você perceber isso, né? Então, essa busca de desenvolvimento, eu sempre olhei para isso. Não que eu sempre busquei, mas eu sempre pensei, cara, eu preciso estar com a minha mente muito blindada, não sei se é a palavra, mas forte, né? Para conseguir, assim, viver bem e também pensar numa melhora de vida. Isso eu tenho muito em mim. Eu não sei se é normal pensar assim ou se as pessoas precisariam pensar um pouco mais desse jeito. Como é que você vê isso? Eu vejo que as pessoas estão muito. Nós estamos na epidemia do século, que é a ansiedade, principalmente depois da pandemia, né, Rafael? Ficou bem pior. Porque a gente tinha até uns memes assim, né? Encontrei uma pessoa na minha casa, quem é? Seu filho. É que você não via, entendeu? Mas como que era o conflito do filho? Aí começou a ter os conflitos, as crises, as dores. Só que eram coisas daquela mãe, não era do filho. Era dela quando eu era criança com a mãe dela.
Então, quando a gente traz isso para o cliente, é maravilhoso. Ele começa a entender que, por exemplo, essa questão de dirigir. Vou dar um exemplo muito claro. Uma cliente minha, ela pegou o carro, primeira vez pegou o carro, foi sair com o carro, ralou. Nunca ninguém fez isso, né? Ralou na garagem. O que o marido falou? Italiano, sem palavrão. Ele falou, porca miséria, por que fizesse isso? Aí falou, ela ficou 25 anos sem pegar no carro. Travada naquela frase, daquela situação. Então, e ela não percebia. Ela simplesmente não queria dirigir. Quando nós trabalhamos isso, ela pegou o carro e foi embora. Ela estava congelada naquele momento, traumatizada. E nós temos vários casos disso, tá? Porque quando você fala de traumas, nós temos todos os sentidos, Rafael. É o olfativo, é o gustativo, é o auditivo, é o visual e sinestésico. Então, eu posso contar um caso? Esse caso é muito... Ele conta até no nosso curso. De um rapaz, para você ter noção como isso é impactante. E às vezes você vê pessoas passando por situações, fala, pô, esse cara tá doido. Aconteceu alguma coisa. Não é. Deu algo que deu a gente chama de gatilho. Ele estava noivo com uma pessoa, né? E chegou uma semana antes para fazer surpresa para noiva no apartamento, só que chegou lá, tinha velas, aquelas velas aromáticas, eróticas e tudo. Falou, nossa, ela descobriu que eu estou chegando. Só que não era. Deu flagra, acabou o casamento, ficou um ano tentando se recuperar, tentou com o psicólogo e chegou na mesa com o nosso professor. Ele atendia pessoalmente lá em Recife. Então, tudo bem, aí ele tinha o escritório em cima, ele desceu depois da coisa e chegou no shopping, era em cima do shopping. Ele chegou no meio do shopping e travou. Aí ligou pro tô travado aqui no shopping. Eu falei, o que aconteceu? Não sei. Aí, como ele tinha acabado de acessar, ele desceu. Por onde você foi? Ele foi por aqui, por aqui, por aqui. Na hora que o professor chegou, sabe onde ele tinha travado? Nas velas. Na loja de sex shop. O cheiro, ele já tinha, sabe? O inconsciente trouxe. É tão importante isso para a gente entender. É por isso que às vezes a pessoa ouve um barulho. Eu tinha uma cliente que ela tinha medo de moto. Ela foi assaltada com a filha dela. Quando ela viu uma moto, ela se escondia atrás do poste. Por causa disso. A gente trabalhou tanto no passado dela, ela tinha muitos medos diferentes. Quando chegou uma moto, foi muito tranquilo. Então, esse é o nosso trabalho. O trabalho do terapeuta TRG é esse. Fazer todo esses métodos, o cronológico, o somático, o temático, e o futuro e o potencial, e aí nós damos alta. O cliente recebe alta e não ter recaída, que é diferente de outras terapias. Por causa disso, a gente literalmente, aí como você comentou de uma nova visão, uma nova... vamos imaginar, aqui, isso é muito legal. Vamos supor, aconteceu alguma coisa, você aprendeu que esse risco aqui, meu pai era ruim demais. Bati em mim, nossa, como era e tal. Só que você começa a fazer a terapia. Você começa a ter uma visão, eu chamo de VP, uma visão panorâmica. Você começa a olhar de longe. Peraí, eu estou recebendo meu pai o que ele recebeu do pai dele. Opa, o que ele podia me dar? Como que eu quero limão, morango, se meu pai só recebeu limão? Então, essa via já começa... Quando você vê, tem novas casinhos neurais, para que você entenda aquela situação e fica mais... As pessoas falam, é hipnotismo? Não. Apaga as memórias? Não. As memórias estão lá. Só que elas não doem mais. Muito bom, porque tem uma coisa que a gente ouvido também, que é assim, nossa, quando alguém surta ou trava, né, ou tem aquela situação ali meio de um ataque de ansiedade, as pessoas falam assim, nossa, tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Por quê? Quem tá fora desse contexto, né, acha aquilo, por exemplo, nesse exemplo do cara no shopping. Nossa, só passou na frente de uma loja. Por que o cara travou desse jeito? E eu, por exemplo,
Fico assim, ansioso quando tem que buscar os meninos na escola e eu tô atrasado pra pegar eles. E eu fico assim, cara, e assim, é uma coisa que eu estou fazendo uma tempestade numa coisa simples. E a gente brinca, é simples para as pessoas, mas só eu sei o que é, né, esperar a mãe chegar, o pai chegar. Minha mãe também, beijo minha mãe se estiver assistindo, mas a gente sabe, minha mãe sempre demorava para chegar lá para buscar a gente. Então isso ficou em mim. E quando eu vou buscar o meu filho, eu sempre quero chegar perto do Para horário. que o seu filho não sinta o que você sentiu. Isso. Que assim, é uma tempestade no copo d'água. Mas aquilo para mim é importante. Então, quanto é legal a gente saber dessa questão, né? Porque quando a gente vê uma pessoa não agindo normal, né, natural com uma situação que seria simples, cara, tem alguma coisa aí para investigar. Sim. Então a gente sempre saber disso para poder ajudar o outro Você também é precisa de importante, né? ajuda, você tá com algum Isso. problema? Como é que a gente faz isso? Dá Exato. umas dicas pra gente. Olha, se você vê alguém passando uma necessidade dessa, você está precisando de ajuda? Eu posso te ajudar? Você senta aqui. A gente tem até o nosso protocolo de emergência, né? Que eu, Passa aí pra gente. vamos fazer? Vamos. Vamos, bom. Para todo mundo assim, isso não é prioridade, não é da TRG, tá? É uma coisa muito conhecida. E, inclusive, pessoas que fazem a TRG já aplicavam isso. Isso é praticado em clínicas e tudo, que é você respirar. Ah, mas todo mundo respira, não. A gente respira pela boca. Dificilmente faz a respiração. E tá tendo a Copa do Mundo agora, né? Eu vi uma matéria falando sobre o Haaland, né? É o jogador na Noruega, É um que ele sucesso dorme. nas crianças. As crianças Sim, amam eles sim, ele seriamente. dorme com um tapão na boca. Eu vi essa semana, falei, gente, agora eu entendi, porque ele tem um fôlego, ele corre, ele é um gigante, né? Um avatar. Ele dorme para poder forçar a respiração nasal dele. Eu achei isso fantástico, porque você precisa ver o cara correndo. Então, como que é a nossa, a gente chama de protocolo de segurança. Eu estou ansioso, o que que você vai fazer? Você vai pôr as mãos assim, virada para cima, certo? É como se você fosse receber alguma coisa, ou dizer, é mais ou menos trazendo para a nossa terapia, você está dizendo para o teu inconsciente que você não está em perigo. Agora, o que que acontece quando você está ansioso? Está nervoso? Começa, né, fazer assim com as mãos, começa a segurar. Aí você está dizendo para o teu cérebro o quê? Que você está com medo. Essa é o nosso trabalho do ansioso. Muita gente fala que o ansioso pensa no futuro, é depressivo no passado. Nós temos a visão diferente. O ansioso é um medo. É medo que aquilo aconteça, medo que isso se repita, medo que você já passou, e você fica com medo, e você fica ansioso, e começa a ficar tenso. E o que você tá, qual que é a ordem que você está dando para o seu cérebro? Corre, ou luta. É perigo, é perigo. Aí é que está o X. E aí o teu cérebro inconsciente já trabalha, ele com as glândulas suprarrenais libera a adrenalina. Ou seja, você está ansioso, vai ficar mais ansioso. Mais ansioso não resolve, vai ficar mais ansioso. Aí acontece a crise de ansiedade. Eu já tive caso de uma cliente que tinha passado para ela a primeira sessão, essa terapia, esse protocolo, e ela estava voltando para o interior. No meio do caminho, me ligou. Olha, eu não estou bem. Aí eu falei, faz a respiração, faz isso, faz. Ah, eu já fiz, mas não adianta. Eu falei, para o carro. Aí o marido parou o carro. Aí ela saiu, deu a volta, pegou o banco traseiro e fez assim, e começou a fazer respiração bem forçada. E daqui a pouco ela me ligou, tá tudo bem. Só que ela já tinha ido 3 vezes com a mesma situação no hospital. O que que acontece? Não tem nada. Tá tudo certinho. Era adrenalina no corpo dela que estava Um milhão. a milhão. Bom, então vamos lá. Palma para cima, você vai fazer assim, com as palmas para cima. E você vai fazer uma respiração nasalada, depois assim, ó. Vou fazer para vocês verem. Segura uns 2 segundinhos. Eu gosto de fazer assim, fecha o olho, eu viajo. Na quinta respiração, você percebe que parece que você está. Tem gente que eu tinha uma cliente que na segunda ela dormia.
Ela começava a abrir a boca. Ô, senhora, eu não consigo. É só fazer isso que eu cochilo, porque ela trabalhava muito. Falei, não tem problema, fica assim mesmo. No meio da sessão, ela, nossa, Simar, não tem problema, vamos fazendo. A gente fez, eu dei alta para ela, aí ela foi para Disney. Inclusive, foi ela que me deu aquele meu pateta que tá lá. É legal. E ela falou o seguinte, Simar, eu tenho que. Ela é enfermeira, tenho que dar a mão à tua palmatória, porque eu não acreditava muito assim, mesmo você dando alta, tudo. Mas o que ela percebeu? Ela ia nos brinquedos com o filho dela quando era pequeno e ela tinha medo, apavorada. Agora ela foi nos brinquedos e não sentiu medo. Que ela foi, na fila já foi fazendo a respiração. Chegou lá, andou em tudo. E na volta, olha que interessante. Na volta ela começou a passar mal. Parece que comeu um negócio lá no avião, foi pro banheiro. Aí ela começou a passar mal e não saía nada. Falou, quer saber? Eu vou usar o método, o protocolo de segurança. Daqui a pouco ela ficou 2 minutos lá dentro. Ela voltou e falou assim, mas parece que eu tomei um Dramin. Então, o que é legal, sem remédio, a terapia TRG não precisa de remédio, não precisa de hipnotismo, é só você, na verdade agora trazendo para a parte espiritual, o nosso Deus já nos deixou com todos os equipamentos, todas as ferramentas, tudo está aqui. Não ande ansioso só por coisa alguma. O jugo dele é suave, o fardo é leve. Está tudo ali. Agora, a pessoa que fala que você que é ansioso está em pecado, você que é ansioso, você é falta de fé. Isso é mentira. Eu gosto de falar isso. Eu já fiz algumas palestras falando sobre isso. O homem ansioso, que um homem que está ansioso, não é falta de fé. É que você realmente precisa de um cuidado na sua parte emocional. Às vezes você está cantando, pregando, profetizando, mas lá em casa você vai pôr a cabeça. Sabe qual é o maior terapeuta que tem na vida das pessoas? É o travesseiro. Chegou ali, não dá para mentir. Aí você põe a cabeça no travesseiro, você não sabe, mas o teu inconsciente te traz uma dor que está escondida. Aí a pessoa tem depressão. Mas por quê? Se eu estou orando, eu estou fazendo tudo certinho. É a parte emocional. E é onde a gente está entrando e está dando muito resultado. É legal falar sobre isso, Simar, que assim, hoje a gente tem muito acesso à rede social. O digital acaba acelerando a gente e a gente entra numa fase de comparação, né? Então a gente começa a olhar, que nem esses dias. Eu recebi uma ligação ontem, né? O pessoal ligou e falou: você está no interior? Aí eu falei: não, como assim? Não, que você tá postando umas fotos sempre em parque e tal, assim. Eu tô achando que você tá viajando ou morando no interior. Eu falei: nossa, tá bem diferente disso. Minha vida não é isso. Não tá assim. Mas o quanto as pessoas percebem e montam, talvez até um cenário, né, de como é a nossa vida por base naquilo que está sendo postado. E aí, como que a gente faz para nos ajudar? Nós, não, por exemplo, eu tô lá na rede social, eu trabalho com isso. E eu começo a ver, talvez, uma pessoa que tem a minha idade, que tá diferente, ou que tá mais avançada em alguma situação, ou que, para mim, na minha visão, aquela frase, né, a grama do vizinho é sempre mais verde, acaba me atrapalhando no meu dia a dia, no meu emocional, que acaba, né? Como que eu posso blindar minha mente para que eu não tenha esse tipo de comparação olhando pela visão da TRG? Bom, eu não só a TRG, mas eu acho assim, de vivência mesmo, mas quando a TRG se potencializou muito, vamos dar o exemplo do casamento? Sim. Eu acho que o casamento tem muito a ver. O casamento, você pega uma mulher e um marido. Ela teve uma vida maravilhosa. E como é que era aquela roupinha? Pipica, bipilica? Tinha umas... Eu não vou lembrar, mas tinha o tigre e essa daí. Então ela teve uma vida... Lilica, repelica. Lilica, repelica. Marca, Aí patrocina a vem um gente. cabra aqui, que mal e mal sabe falar o nome, e ele vai casar com ela. Então vem de mundos diferentes, vem de contextos diferentes, e eles têm que viver juntos. Então é um trabalho, só Deus que faz isso aí mesmo, né? Agora, quando eu começo a olhar esse tipo de coisa, eu vejo assim, tem a fulano, tá numa situação assim, mas qual o contexto? Eu vou dar um exemplo muito claro. Há um tempo atrás, tinha a Betina, da XP. Você ficou sabendo da história. Sim. Apareceu como um meteoro. Comecei do zero, nada. Descobriram depois que o papai tinha
Então, ela passava uma imagem, que é o que, infelizmente, acontece, que a imagem não reflete a realidade. Por isso tem pessoas se matando, estão querendo ser igual, estão tomando droga querendo ser igual, e na verdade é tudo fake. Na verdade, potencializou muito fake. Aquele da Betina foi um caso muito sério, que ela enganou muita gente, né? E muita gente caiu na história dela. Então, quando eu vejo assim, por exemplo, eu sou pastor, tem um pastor que prega, tem um pastor que canta, tem um pastor que isso, faz aquilo. Mas, poxa, quais as oportunidades que ele teve, que eu tive, que eu não tive? E com a terapia TRG, você começa a analisar isso. Espera aí, por que que eu estou olhando a grama do meu vizinho se ele tem condições de comprar a semente tal e eu nem sei onde tem essa semente? Não posso, são, são coisas diferentes. Aí você começa a falar, puxa vida, só que será que ele também não está de olho no meu quintal que não tem semente? Toda hora tem que ficar cortando e ele não está saco cheio daquilo? É aquela história que a gente teve um vídeo muito, muito bacana no outro tempo. O cara tá andando de bicicleta e olha o cara de ônibus, puxa vida, podia ter de ônibus. Aí a pessoa tá no ônibus e vê o cara de carro, podia estar de carro. Aí o cara de carro quer ver o cara. Quer dizer, nunca nós vamos estar contentes com o que a gente tem. Por isso que eu falo, que a terapia você começa a falar: caramba, o que que eu construí? Olha a mulher que eu tenho, o marido que eu tenho, olha os filhos que eu tenho. A terapia te ajuda a saber quem é você. Isso que é legal. Porque até os 30, 40, 50, você tenta descobrir quem, se tornar alguém. E depois você fala: eu não sei quem eu sou. Com a terapia você começa a descobrir: eu sou o Rafael. Se tiver que fazer um compromisso, eu tenho que sair com meia hora mais cedo, porque senão vai dar estresse. Então você se conhecendo, você começa a. Eu sei que é uma expressão meio assim, desengatilhar os gatilhos. Sim. Se eu sei que se eu sair aqui eu vou ter problema e tudo, por exemplo, eu morei em Itaquaquecetuba 12 anos. Eu trabalhava aqui na Ford, eu me aposentei lá. Eu nunca chegava atrasado. E o cara, as pessoas que moravam do lado chegavam. Por quê? Porque eu sabia que ia chegar, era longe, 2 horas e meia de viagem. O que que eu saía? Saía 3 horas antes. Nossa. E quem morava do lado? 5 minutos. Perdi a hora, direto. Fui até elogiado com a gerência lá. Ó. Eles zoavam, porque eu morava longe, né? Falavam que eu ouvia o sino da Aparecida. Eu falei, de vez em quando dá para ouvir sim, né? Mas, então, eu acho que é muito isso, Rafael. Você sabendo quem você é, você sabendo aonde você está e aonde você pode chegar, aí o outro, às vezes você não sabe como que o outro chegou, né? Isso é muito. Principalmente no empreendedores, né? Aí você vê alguns empreendedores aí, banco caro que não diga, né? Tanta Eu, gente subiu assim, olha aí. eu mesmo, a Carol sempre fala, às vezes ela me vê acelerada, assim, ela fala, que vídeo que você assistiu? De quem que você tá vendo? Porque assim, eu quando eu vejo Flávio Augusto, JJ, tem assim, tem até uns mais novos, assim, pessoas, o Sim. Breno também, Bruno Peri, tem um monte de Sim, eles dão um gás, né? que assim, a pessoa já tá com aquela consciência de que, meu, eu era pra eu estar desse jeito, era pra eu estar assim, pra eu estar assado. Só que assim, na base, qual é a base, né? Que é o que a gente tava falando. De onde que essa pessoa surgiu, né? O que que ela teve acesso a partir daí e o que motivou ela? E o Porque às que que ela vezes. recebeu dos seus pais? Que isso é muito importante. A Isso. história do Flávio Augusto é muito interessante. Nossa, Ah, muita bastante. gente fala assim: ah, não, ele vendeu lá, criou a Wizard. Não, olha lá atrás. O Flávio Augusto de hoje é o Silvio Santos de ontem. O cara vendia caneta, cara. Sim. Então, hoje você falar, não, eu quero ser esse cara. Mas infelizmente muita gente cai nessa história, né? Ele é um cara que quando eu assisto, eu fico assim, cara, eu quero morder a parede para desenvolvimento, assim, porque ele é um cara que questiona muito isso. Ele fala, gente, não vim do zero, eu vim do menos um, menos dois, sei lá. Qual que é, quando ele fala que morava na comunidade do Rio. E assim, eu demoro mais ou menos uns 2, 3 meses para ler um livro, assim, né? Antigamente eu demorava, agora eu tô lendo um pouco mais rápido. Mas o livro dele eu li um dia. Porque, cara, é o Geração de Valor, o primeiro. São uma série de três, mas o primeiro. E aquilo me. Falei, cara, não é possível, eu preciso sair dessa manada, eu preciso, sabe, me movimentar e tal. Então eu fico sempre
um pouco mais com, assim, gás, né? Depois que eu vejo o material dele. Só que eu sempre acabo hoje, naturalmente, eu já tenho muito mais calma, porque eu vejo isso, ele tá até numa série do Não Existe Estabilidade, dando um curso gratuito, assim, sabe? Fora do comum, totalmente. A última vez que ele abriu aquele podcast, trouxe pessoas para ele Isso, apoiar, lembra? sim. Veio aquela mulher, aconteceu aquele lance todo, que ela disse que era e não era, né? Isso é bem legal. Ficou assim, aí ele tentou ajudar, depois ela reconheceu que era tudo mentira. Então, isso é um muito Nossa, gente é outro boa, rolê, sim. né? Mas tem o menino também na caixa de isopor, né? Da água da caixa de Sim, isopor. e eu vi ele palestrando esse cara. O cara Pega a visão, ele fala, né? pega a visão. Como é o Mas, nome dele? Esqueci agora. esqueci o nome dele também, mas é um cara gente boa demais. E nós, se você for ver, você tá com Isso, isso. Vou fazer 36 agora. 36. Jesus. Quantos caras de 36 você conhece que tem um podcast num lugar desse? A gente faz esse exercício lá na terapia. E aí? Você tá entendendo? Eu acho que tem gente que olha pra você e fala, cara, eu quero ser assim. Pode ter certeza. Estamos na terapia aqui, gente. Vou chorar, não vai isso aqui vai dar errado. Vai dar errado. Mas é exatamente isso que a gente vai fazer. Me fala pro pessoal, Simar, o que você falou pra mim lá na terapia, Rafa, tenha o exercício da consciência e comece a fazer as comparações positivas. Sim. Ajuda o pessoal nesse sentido. Porque eu vejo que tem muito empreendedor, empresário que sofre disso também. Isso. O que a gente tem observado? Eu atendo também empreendedores, empresários. Por exemplo, eu tratei de uma empresária que ela era dona de um depósito de material de construção lá em Minas. Minas não, Goiás. Só que ela era o marido que tocava. Meu marido morreu. E ela não teve o luto. O marido morreu, enterrou no sábado, segunda ela estava lá. Tinha que tocar. Ficou durante 7 anos tocando a empresa. Só que ela era mais uma empregada, tadinha. Ela não tinha, depois ela conseguiu. Mas o que acontecia? Ela se achava inferior. Eu acho que o grande problema de muitos empreendedores é se achar menor do que ele, o verdadeiro status dele. Então, a gente na terapia, trabalhando com ela lá atrás, ela se sentir inferior não foi ali só no negócio. Lá atrás, da mãe dela, ela achava que a mãe dela não gostava dela. Então, como a gente está falando da terapia, muitas pessoas que às vezes olham para uma pessoa e ficam assim, muito provavelmente não é aquela pessoa. É muito mais ele que não conseguiu os objetivos dele por um. Por exemplo, se você é o irmão do meio, quase sempre o pai e a mãe ele dão uma quedinha para o primeiro filho ou o último filho. Eu sou o irmão do meio, então eu sei do que eu estou Eu falando. também. Então, chega um momento que você vai ter que fazer opção. Só que o irmão do meio tem uma vantagem, que a gente já falou sobre isso. Já que eu não posso ter a bênção, vou atrás, corro atrás. E a vantagem do irmão do meio é essa. Eu também fui o primeiro a fazer faculdade. Então, e meu irmão mais velho está lá, nunca estudou. E meu irmão novo não quis saber. Mas são os xodós. E isso já me afetou muito. Mas hoje, com a terapia, eu literalmente entendi. Qual que é o primeiro filho? É o cuidado. Lembra que eu te falei para você olhar na página 540 mil do seu filho? Não existe. Então, o medo de duas. Pensa, 2 jovens com uma criança. Vai errar, vai ter medo. Então, o cuidado é maior. Então, é o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro tudo. Entendeu? E ele ganha tudo aquilo. Eu estou atendendo uma cliente que ela é a segunda filha. E o irmão mais velho batia nela até os 20 anos. Por causa da falta de atenção. Entendeu? E eu tô com uma outra cliente também, sendo a mesma coisa. Quase sempre o filho mais, o caçula, por isso você tem caçula lá, né? A menina, né? Família. Então, muito cuidado para que isso não afete os 2 meninos anteriores, porque isso acontece. A gente dá uma atenção maior para caçula, por exemplo, o mais velho já está andando sozinho, o segundo também, eu vou atender. Só que as crianças, eles não entendem isso. O que o filho entende? Perdi meu reinado. Aí você vai tendo aquelas brigas besta.
tá batendo na filha mais nova, no irmãozinho. E é, na idade... eu vi uma cena essa semana da Bia Figueiredo. Um menino num escorredor, ele é um menino de 6 anos, empurrou uma menininha, ela caiu no escorregador. E ela falou assim, isso tá rodando as internet. Você não pode jogar essa criança. Por quê? Você sabia? Uma dica que eu acho que... Não sei se eu te falei. Acho que não. A criança, o ser humano, sabe quando que você vai estar o córtex definido de o que é certo e o que é errado? Sabe com que idade? A gente julga por 18, mas não, né? 22 a 25 anos. Então, aquela criança não sabia que estava certo ou que estava errado. Ela queria descer no escorregador e a menina estava na frente. Ela simplesmente... Tanto é que ele desceu do escorregador e continuou brincando. E qual que é a reação? Ela falou, muito cuidado para você não pegar essa criança, tratar ela assim. Ela simplesmente não sabe o que é certo e o que é errado. Às vezes acontece muito isso, entendeu? Sim. Então, falando para os empreendedores que às vezes têm essas necessidades, conheça o seu trabalho, conheça no que você é bom. Eu acho que eu vou te mandar até um material chamado muito legal. É uma filosofia oriental, o Rafael. Eu não sei se você conhece. É um negócio muito bacana, caiu a ficha agora aqui que eu posso te passar. Conheça o que você é bom. É muito legal esse material. Eu vou procurar, eu acho que não está aqui. Mas veja do que você é bom, né? Do que as pessoas precisam. É um conceito japonês. E descubra o que elas pagariam por isso, é isso? O que elas pagariam. O conceito sabe, alguma coisa assim. Isso. Eu sei qual que é assim. É muito legal. A gente está passando isso na nossa mentoria. Uhum. Porque se o empreendedor souber do que ele é bom, porque o grande problema do empreendedor, às vezes ele quer fazer aquilo que dá dinheiro, mas às vezes não é aquilo que ele é bom. Isso. E muitos deles se frustram por causa disso, né? Você pode ver as histórias dos grandes empresários aí, que às vezes estavam em alguma coisa, de repente deu tudo errado, ele começou algo novo. E aquilo ele era bom. Uhum. É o caso do cara lá do menino lá da coxinha, né? Como é que é? Tem vários, né? Do frango assado, que é o senhorzinho de cabelo branco. Não vou lembrar. KFC. KFC. Ele começou, ele tentou N coisas, mas ele sempre, todas as vezes, fazia um tempero gostoso de frango. Ele era bom naquilo, mas ele não queria saber. Eu acho que o grande problema dos empresariados é descobrir no que eu sou bom. Eu sou bom em prazos, eu sou bom em cronogramas, eu sou bom em gerenciar. E o grande problema do empresário também, ele quer fazer tudo sozinho. Sim. Porque tem medo do quê? De perder. Insegurança, às vezes, né? No começo. Ou também por falta de curso, né? Às vezes. Acaba aprendendo a fazer e aí aquilo se torna... Fica dependente, né? Isso. Já passei dessa fase. E trava tudo. E tudo tem que ser... E quando você... Por exemplo, o que o Silvio Santos fez? No começo eu não vou lembrar, mas depois... Ele era ele que tomava conta, mas aí ele começou a trazer pessoas. Uhum. Não, ele viu que não ia conseguir. Eu acho que todo empresário chega nesse ponto. Não, igual você está fazendo, não estou trazendo um cara. Uhum. No que eu sou bom, eu faço. No que eu não sou, esse cara faz. Sim. Eu tomei uma de uma psicóloga minha uma vez no passado, que eu falei assim, eu preciso aprender a delegar, eu preciso aprender a saber que a pessoa não vai fazer tão tão bem quanto eu e tal, Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, eu sei que eu preciso aprender que às vezes não é o perfeito que eu faço, às vezes a pessoa pode mandar uma coisa e tá tudo bem. Ela falou assim, na verdade, Chapa, você precisa entender que a pessoa que está abaixo de você vai fazer melhor que você. Aí foi uma porcada, hein? Você já tá preparado para isso? E aquilo para mim, falei, nossa, olha. E aí eu me ouvi falando, falei, como eu fui prepotente nessa frase e nessa crença, achando que só eu ia fazer bem. E tem muito empresário que ainda é assim, né? Então eu acho que hoje eu já tenho total consciência. Tive uma reunião semana passada, o pessoal do meu time falou, gente, precisamos bolar uma comunicação para melhorar a minha imagem nas redes sociais e o podcast. Eu preciso de ideias. Eu preciso que vocês pensem melhor do que eu, porque eu não vou pensar.
E dei essa chamada, assim, esse convite, na verdade, para eles. Fala, gente, preciso de ajuda para colocar essa pauta para rodar. E total consciente, porque eu não estou mais engrenado na pesquisa de conteúdo. Estou fazendo outras coisas, olhando para outros lugares. Então, conscientemente, falei, eu não sou tão bom quanto vocês estão bem nessa operação. Então, vai para cima. Então, essa consciência é muito importante. E saber que tá tudo bem. É uma fase, não só uma fase, mas é um ambiente que você falou, não é o que você é bom atualmente. E as coisas vão mudando, né? Então, perceber isso eu acho que é um bom. Eu acho que a maioria dos empresários do Brasil, principalmente, tem esse negócio de querer fazer tudo. Ah, sim. Ele tem que dar, ele tem que Assinar, canetar. assinar, ele tem que. Precisamos marcar outro podcast, hein, Ilcimar? Muito bom esse papo pra gente fazer só história de empresário, enfim, poder auxiliar, ajudar as pessoas a melhorar. Sim, eu trabalhei numa grande empresa, então tenho muitas histórias. Ah, legal, então. Passa pra gente, pro pessoal que tá ouvindo a gente, como é que eles te encontram? Como que funciona a contratação do seu trabalho? Eu sei que você tem um livro, que você fez uma participação aí também nele. Sim, Fica à sim. vontade para divulgar aí exatamente o que as pessoas vão fazer para começar a se passar com você. Eu vou deixar aqui meu arroba, né, meu Instagram, e eu vou deixar meu telefone, né, meu Instagram é tanta A gente coisa vai que, deixar aqui também na descrição. tá? Sim. Ocimar, underline terapeuta, underline TRG, né? E o meu telefone comercial esse telefone às vezes eu esqueço, que a gente A quase gente não se liga, né? telefone Essa comercial vamos lá, configurações. Pior que eu deixei tudo prontinho. Eu vou levar lá, vou deixar tudo certinho. Eu sou o cara que anota as coisas e esquece o caderno. É. O cara fala, você tem que saber pegar a anotação e levar junto, nunca mais sair. Então, e eu tenho um site também, eu nem te passei, né? Não. Ele é Ocizero Terapeuta, trg@trgforever.com. Legal. É um site onde eu tenho um basicão, alguns exemplos, né? E Depois você me passa o telefone e eu deixo na eu descrição do vídeo. passo e de passo também o meu telefone comercial. Então as pessoas podem me ligar. Como que funciona? A gente faz o primeiro bate-papo, né, como a gente fez. Explico, porque na realidade o primeiro bate-papo é saber se a minha terapia atende o que você quer. Porque às vezes, por exemplo, eu já tive pessoas que atendi 2, 3 vezes e falaram, eu prefiro, como é que ela falou? Eu prefiro Psicóloga, o psicólogo, porque lá ela fala, porque eu falo tudo, sabe? lá só ouve. Ela só ouve. Ela falou, né? Aí eu prefiro assim, porque porque lembra que a questão do paciente e do cliente que a gente comentou. Na TRG, a gente não chama as pessoas de paciente. Porque quando você é paciente, eu não tinha essa visão. E com o professor, a gente entendeu. O que é paciente? Que vier eu tomo, que vier eu faço, que vier. Aqui não, como cliente, você é ativo. Você decide, você resolve. E isso traz uma interação muito legal durante a terapia, né? É bem legal isso aí. Então é isso. Nós temos aí a internet. Então, como é que funciona? A pessoa entra em contato. Eu peço para não me ligar no telefone, porque eu sou aposentado, graças a Deus. E veio muita gente me ligando, oferecendo dinheiro. Então, se a pessoa me ligar no telefone, eu não atendo. Porque senão não adianta. Mas manda uma mensagenzinha no WhatsApp. Olá, eu vi você no podcast, eu vi você, eu sou amigo do Rafael. E a gente conversa. A primeira conversa foi como a gente fez. Eu vou te explicar. Primeiro eu queria saber, né? Eu queria saber o que te incomoda e como eu posso te ajudar. E nessa primeira conversa, muita gente para. Eu acho justo, normal. Porque eu não vou ficar. Eu já tive no começo, eu fazia isso. Eu atendia de qualquer maneira, porque eu queria aprender. Hoje não, hoje eu já entendo. Porque eu posso falar, olha, eu posso te ajudar nisso, nisso, nisso. Pra você tá legal? Tá. E é X. Depois, eu nem falo valores. Eu falo somente depois. Porque eu quero saber se ele tem interesse de melhorar. Se a pessoa não quiser, se a pessoa ela só quer, por exemplo, como eu sou homem, muitas mulheres que eu atendo querem o quê? Outras mulheres. Não, o marido.
Ah, que ele fala. O marido, o pai, o irmão, o O tio. problema não é com ela, é com o outro. Não, ela está sendo atendida, mas ela melhora e ela entendi. quer que o marido saiba. Aí vem o marido falar comigo. Eu já tive 3 casos desse. Por que ele vem? Porque ela melhorou. Ou, Ou porque havia uma pressãozinha de leve. ou é quase sempre essa. E aí, eu já, no começo eu atendia, hoje eu já faço a pergunta. Você tá satisfeito? Você tá tudo bem pra você? Né? Não, Não? quem mandou você? Ah, Aí eles falam, não, foi Não é minha de você mulher. mesmo. Eu falei, não, tudo bem. Se ela mandou, não tem problema. Mas se você está fazendo isso para agradar ela, para uma situação que ela, né? O parquinho tá fechado e você quer abrir o parquinho, esquece, porque eu já tive esse problema. entendi. E, por exemplo, eu tive um caso de uma cliente que ela pagou pro marido fazer. Ele tava vindo, só que eu vi aquele. Aí eu falei, pera, ele não tá muito assim, não. Ela falou, então tá bom, vou parar de pagar. Ele parou. Ele tava fazendo porque ela tava pagando. Então então, tava tomando meu tempo. Vamos marcar uma só pra falar dessas questões de casal, porque eu acho que assim, também tem nossa, um baita de um assunto Tem importante. bastante coisa bacana. Saber Relacionamentos. e relacionamento e não assumir o papel, né, de cada um ali, então é Dá pra complicado. fazer sim. Gente, obrigado por você ter ficado até aqui. Vou passar para o Simar se despedir. Já passou as redes sociais dele também para vocês entrarem em contato com ele. E eu posso de falar assim claramente, ajuda muito, não só ajuda assim, salva, né? É muito legal. E faço aqui o convite para que você entre em contato com ele para acessar. Se tiver alguma dúvida também, algum tema legal que você queira que a gente fale aqui, escreve, comenta que eu faço chegar nele ou a gente grava um podcast só para falar desse tema que vai ser bem legal. Simar, pode se despedir aqui dessa câmera e aí a gente já dá tchau. Foi um prazer, viu, Rafael, estar aqui participando. E se alguém vendo esse podcast se interessar, pode procurar. O Rafael vai deixar as minhas redes sociais. Entre em contato. Vai ser um prazer conversar com você. E eu acho que tem muita gente gastando muito dinheiro com coisas paliativas e não querem. Vou falar para você o que muita gente fala do valor das sessões. Isso é importante a gente falar. Elas falam, nossa, mas custa caro. Mas quanto você paga de cetralina, remédio, mensal, isso e tudo? A gente fala isso, vale muito mais a pena. E na realidade não é um custo, é um investimento em você mesmo. Então você que está assistindo esse podcast, invista em você, cuide da sua saúde. Você estando legal, a sua mulher vai estar bem, o seu marido vai estar bem, os seus filhos vão estar bem, você vai ter uma outra vida e com certeza a vida vai ficar bem melhor assim. Eu vou além também, Simar, porque essa questão de comparar, né, o remédio, tudo é real, isso é verdade. Mas o acesso que você tem à sua mente blindada, saudável, sua família ali com bem-estar, você tem acesso a outras riquezas. Você começa a ter mais clareza, mais ideias, você começa a avançar muito mais. E é um baita de investimento, porque, meu Deus. E é um investimento, sabe do quê? A gente já falou sobre isso, é no futuro dos seus filhos. Para que você não traumatize eles. Não repita os erros que fizeram contigo, que às vezes no seu pai não tinha culpa, ele também não soube, o seu avô também não sabe. É aquela história, eu até baixei um videozinho muito legal de uma mulher carregando um fardo, com a avó carregando o fardo, a bisavó carregando, a avó carregando, e a mãe chegou e falou, olhou para a menina, não, é para você não. Aí cortou. É o trauma. Muito bom. Gente, obrigado por ter ficado até aqui. Não deixe de comentar nesse vídeo, se inscrever no nosso canal. Vai ser muito bom saber o que você está achando desse conteúdo. Fechou? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.